Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco para tirar nossas dúvidas, a responder a comentários que vocês fazem aqui nos nossos vídeos e também para trazer um aprofundamento e a vivência do que é esse estado natural, do que é esse estado de iluminação espiritual, do que é a vida que o mestre vive hoje. Gratidão, mestre, pela oportunidade de estar aqui de novo. Mestre, eu vou ler um trechinho do livro A Consciência é o que eu sou, do Joel Goldsmith. Num trechinho aqui, o Joel Goldsmith fala assim, ó: o único problema que alguém já teve é eu. E se não houvesse eu, não haveria problema. O causador de todos os problemas é o senso pessoal de eu. Daí ele continua: existe apenas um erro em todo o mundo, e isso é manter um falso senso de eu. Então, mestre, eu gostaria que o mestre fizesse alguns comentários sobre. Muito bem. O único problema é a ilusão dessa identidade, que é a identidade do eu. Gilson, a única coisa que realmente importa nessa vida é fazermos essa investigação. Temos que investigar a natureza e estrutura desse eu, dessa pessoa que eu sou. Essa entidade que eu vejo aqui chamada eu, esse mim, essa pessoa que acredito ser. Esse sentido de um eu presente, esse sentido de identidade é todo o problema do ser humano. Na verdade, é isso que lhe faz ter a ideia de ser alguém, alguém assim chamado humano. A única realidade é a realidade do seu ser. E ela definitivamente não é humana. Não é animal, não é vegetal, não é mineral. É a realidade de Deus. O único problema nosso, assim chamado criatura humana, como nós nos denominamos, é que nós nos vemos como uma entidade separada da realidade, que é a realidade de Deus. E isso é a base de toda a complicação, de todo sofrimento, de toda essa falta, carência, egoísmo, esse sentido de dualidade. O que é esse sentido de dualidade? É a ideia de que existe esse eu presente e o outro lá fora, eu e o mundo, eu e Deus. Essa dualidade é o que está nos sustentando dentro dessa condição de sofrimento. Se não houver esse sentido de dualidade, que é esse sentido de separação entre eu e Deus, eu e a vida, eu e o outro, eu e a existência, não haverá medo. Dos problemas que temos, boa parte se assenta no medo. O ser humano, ele vive nessa condição de medo. É um assunto que a gente tem explorado, investigado com vocês dentro do canal. A condição do ser humano no medo é a condição desse sentido de ser um ser humano nessa dualidade. Se há você e Deus, se há você e o mundo, se há você e a vida, há você também e a morte. Há você e a doença, há você e a velhice, há você e o medo. Tem o eu e aquilo que chamamos de situação, vendo como causa do medo. E, na realidade, é só a ilusão do eu. Tudo está na ilusão do eu. O eu é o medo. O eu é a ilusão da separação, da dualidade. O eu é a ilusão de vida e morte, de saúde e doença, de novo e velho. Todos os problemas, basicamente, do ser humano é essa ideia de vivermos como uma entidade separada.
E é isso que tem que ser investigado, e é isso que nós fazemos dentro desse trabalho chamado satsang. Ver a natureza e a estrutura do eu é se desfazer dessa ilusão, é romper com essa ilusão. É isso que nós podemos chamar de real despertar da consciência ou iluminação espiritual. Mestre, eu quero ler uma pergunta de um inscrito aqui do canal. A Maria do Socorro da Silva, ela fez a seguinte pergunta: Querido mestre, gostaria que o senhor fizesse um vídeo de como fazemos para parar de rejeitarmos as emoções e experiências negativas. Acho que aqui é a maior de todas as dificuldades. Por favor, muito agradecida. É interessante a colocação dela. Ela quer um vídeo para investigarmos com ela essa questão sobre a rejeição das experiências e emoções negativas. E as positivas? O que é que nós chamamos de rejeitar experiência? Temos que investigar a natureza do experimentador, a natureza daquele que está na emoção. Em geral, Gilson, nós queremos nos livrar daquilo que é nocivo para esse mim, para esse eu, para essa pessoa com a qual eu me identifico. Então, se é algo bom, agradável, feliz, eu quero. Se é desagradável, eu não quero. Então, eu preciso me livrar do que é ruim para mim, mas o que é bom para mim, não preciso me livrar. E aqui o ponto não é o que é bom ou o que é ruim. Aqui não se trata de uma experiência agradável ou desagradável, de uma emoção positiva ou negativa. Aqui se trata da investigação da natureza desse mim, desse eu. O sentido do eu, que é o ego, ele é o problema. Gilson, não há nenhum outro problema a não ser a presença desse eu. Se vendo nessa separação da experiência, ele se vê dentro da experiência como sendo aquele que está experimentando, ou seja, ele se vê como experimentador. Então, na visão particular dele, existe a experiência e ele. Aqui reside a separação. Um exemplo clássico disso e muito forte, muito interessante, é investigar a natureza do medo. Quando você sente medo, a ideia é que você está nesse sentir. Na verdade, o medo ele não está separado desse você. Percebam, o medo é sempre em relação a alguma coisa. E há dentro desse modelo de medo uma identidade para sentir essa experiência assim chamada medo. Quando há medo, existe sempre o experimentador e a experiência. Você, por exemplo, tem medo da esposa, tem medo dos empregados, tem medo do patrão, você tem medo do escuro, você tem medo do passado, você tem medo do futuro, você tem medo de adoecer. Os medos em nós são inumeráveis. E esse medo só está presente em razão de uma identidade nessa dualidade. Ele é o experimentador dessa experiência que ele denomina ser o medo e a causa do medo. Na verdade, esse medo ele está presente em razão desse eu. E essa experiência do medo se estabelece como sendo real para esse experimentador exatamente porque ele está presente. Nós temos que investigar a verdade sobre o medo e perceber a ilusão que colocamos na experiência do medo, que é a ilusão do experimentador. É isso que dá continuidade à experiência do medo. Então, não temos que nos livrar ou aprender a lidar sem rejeitar as emoções negativas.
Nós temos que descobrir quem é esse que está dentro dessa emoção que nós denominamos negativa. Quem é esse eu? Precisamos compreender a natureza da experiência e ver que nessa experiência há sempre um experimentador. Quando nós nos aproximamos da experiência e não colocamos o experimentador, que é o eu, essa experiência se desfaz. Então, não é possível o medo sem o medroso. Não é possível a tristeza sem o triste. Não é possível esse sentimento ou experiência negativa sem a entidade ou o eu presente, vivenciando isso sendo um experimentador. A verdade do seu ser, a realidade do que se mostra, isso apreende tudo, compreende tudo sem se separar. Então não há espaço para o experimentador na experiência. Não há espaço para alguém no medo, para alguém na tristeza, para alguém na frustração, para alguém na violência e assim por diante. Aqui o ponto é nos livrarmos da ilusão do experimentador, do observador, desse pensador, desse que está sempre julgando a experiência e querendo dela se livrar, ou querendo se agarrar a ela. Esse eu, ele sempre quer se agarrar às experiências boas e positivas e quer se livrar das experiências duras, amargas e difíceis. E isso só dá continuidade à ilusão desse senso de separação e, portanto, o sofrimento permanece. A ilusão permanece, porque permanece a crença dessa identidade presente na experiência. O que eu tenho dito, Gilson, sobre a verdade da meditação é que a meditação requer uma aproximação da experiência sem o experimentador, uma aproximação do pensamento sem o pensador. Então você começa a se tornar ciente daquilo que está presente sem se colocar como uma identidade presente nesse fazer, nesse pensar, nesse sentir, nessa emoção, nessa sensação, nesse sentimento. Isso desfaz com essa dualidade e, portanto, com esse sentido de separação. E isso termina o conflito, porque é exatamente nessa separação que o conflito está. Se essa presença da experiência e nós não damos o nome de medo, e não rejeitamos, e não tentamos escapar ou fugir da experiência, quem é que fica para o medo? E o que ocorre com esse assim chamado medo, quando não há o experimentador se separando, tentando fugir, tentando escapar, tentando rejeitar? Nós não entramos, Gilson, em contato com a experiência. Estamos sempre tentando escapar, fugir, rejeitar, lutar contra. E isso sustenta o sentido de separação, de dualidade. E isso é o sentido do eu presente. A anulação da ilusão está na compreensão de que esse eu é o que se ilude. Sem esse eu se iludindo, não há ilusão. Tudo é como é, e sem o sentido do eu, só há essa verdade divina. Ela assume formas, ela assume representações, ela aparece como uma experiência que aparece e se dissolve. É que o sentido do eu está sustentando e criando experiências para viver essas experiências e sustentar a sua identidade nelas. Se isso desaparece, muitas dessas assim chamadas experiências não aparecem. Nem mesmo aparecem, porque não existe alguém
sendo a base para sustentar isso. Não sei se está fazendo sentido o que estamos colocando, mas é isso. Ô mestre, essa é a real meditação que o mestre traz, né? É se simplesmente experimentar sem o experimentador. Agora, né, trazendo até um pouco do que eu venho vivendo, né, mestre, exige uma energia muito grande, né? Estar na experiência sem deixar o processo automático da mente gostar e se separar gostando, ou rejeitar e querer fugir da experiência. Porque é tão forte dentro desse falso senso de um eu julgar e gostar de algo, separar daquilo, né, gostando, ou se separar querendo fugir quando é ruim, que exige uma energia tremenda para estar na experiência sem esse experimentador. Ou seja, é só experiência, só. E é engraçado porque em alguns, né, momentos que daí são do passado, já não importa, mas quando acontece isso, é muito engraçado que é tudo só, né, acontece, independente do que for, é algo que traz uma leveza, uma coisa muito diferente, né, de quando esse eu tá presente lutando para fugir ou lutando para agarrar, para manter. O mestre poderia falar um pouco mais sobre? Então, o ponto aqui é sempre a ilusão de que você está na experiência. Existem coisas aqui, Gilson, que a gente precisa se aproximar, investigar e descobrir com muita clareza. Uma das coisas que eu acho assim importantíssimas para ser colocada aqui é essa questão da relação que temos, por exemplo, com o pensamento. Nós não percebemos que o pensamento em nós é só uma memória. Sendo só uma memória, é só uma recordação vindo do passado. Agora mesmo aqui, não tem alguém produzindo esse pensamento. Esse pensamento é uma aparição que está surgindo agora aqui, mas é só uma experiência do passado que foi vivida e sendo recordada agora aqui. Isso não significa a presença de alguém produzindo esse pensamento. Isso é um funcionamento do próprio cérebro. O cérebro guarda imagens, recordações e lembranças que, quando diante de um desafio, de algo com o qual ele se depara, essa recordação por si só ela aparece. Vou dar um exemplo. Você vem caminhando pela rua e você vê um cachorro. Nesse momento, quem viu o cachorro foi o próprio cérebro. A própria mecânica, a própria estrutura cerebral se tornou ciente do cachorro. E, de uma forma automática, existe uma associação de memória nesse cérebro. Então, vai surgir a lembrança de quando você era criança, que você tinha um cachorro e que. Então, isso vai acontecer automaticamente. É um trabalho de reação do próprio cérebro. É ele que produz a memória. Não tem você nessa experiência ali trazendo a história do passado diante daquela cena do cachorro ali naquele instante. É uma resposta mecânica da própria estrutura cerebral. Então, os pensamentos em nós, Gilson, todos são reações da memória. Não tem você sendo o pensador produzindo esse pensamento. Mas o que é que ocorre? Nesse momento, surge juntamente com isso a crença, que é a crença comum a todos, que é o estado de condição hipnótica em que vivemos, de sono, de inconsciência sobre quem somos, de que nós estamos agora tendo uma lembrança. E quando surge essa lembrança, ela surge naturalmente com alguns sentimentos, algumas emoções. E nesse instante você cai numa identificação, na ilusão de uma identidade agora presente na experiência da saudade daquele cãozinho que você tinha na infância. E aí você começa a viver internamente esse drama, que é o drama do eu. Então, a nossa vida consiste nessa situação de identificação completa com memórias, com lembranças, com pensamentos. E quando isso está agora acontecendo aqui, não há outra coisa a não ser o ego em expressão. Isso é completa inconsciência. Esse é o estado de condicionamento psicológico que nós vivemos. Então, estamos sempre reagindo ao momento presente com base num fundo de lembrança, de memória, de recordação.
E isso é ausência de presença, de consciência. Esta consciência, esta presença requer atenção para esse instante. É aqui que essa energia de presença, de consciência se faz necessária para haver uma mudança nessa própria estrutura cerebral, a ponto de que esse condicionamento seja desfeito. Eu aqui só dei um exemplo, você pode estender isso para a nossa vida. Ela está cheia disso. Carregamos culpa, remorso, medo, arrependimento, saudade, ódio, raiva, desamor, ciúme, desejo de possuir, o conflito que os desejos causam, tudo em razão dessa desatenção sobre esse movimento, que é um movimento simplesmente de memória, de hábito cerebral, de condicionamento psicológico. Então, a meditação vai romper com isso, vai quebrar com isso, vai desfazer disso, que é quando teremos o fim para essa ilusão de uma identidade presente. Quando essa identidade não entra nessa experiência do pensamento, que é memória, lembrança, essa lembrança não se estabelece como sendo uma identidade presente nela. Então, com isso, você está realizando um trabalho sobre si mesmo, de quebra de condicionamento psicológico. É quando você está facilitando o cérebro entrar numa energia inteiramente nova, que é a energia do silêncio, da quietude, que é meditação. Apenas essa quietude, silêncio, que é meditação, revela algo fora disso, que é o modelo da ego-identidade, que é o modelo do conhecido. Não podemos ter acesso à realidade divina a partir do eu. Podemos observar esse movimento do eu. E quando ele se aquieta, nessa atenção que damos a nós mesmos nesses momentos, quando há essa atenção real sobre nós próprios, essa plena atenção, aí essa realidade que já está presente se mostra. Nós não alcançamos Deus, nós não chegamos até Deus, nós não realizamos Deus no sentido de alguém chegar até lá. Isso se realiza aqui e agora, quando o sentido do eu não está. Então, o seu trabalho com a meditação é descobrir a verdade de que quando há meditação, não tem alguém. Não há o meditador. Não há alguém no esforço, fazendo algo. Então, isso naturalmente assume o espaço que é dela. Esta graça, esta presença, esta consciência, como queiramos chamar, isso assume. Então, há uma mudança na própria estrutura do cérebro, nas próprias células cerebrais, no próprio corpo. A verdade, Gilson, é que nesse condicionamento psicológico em que vivemos, o corpo está viciado nesse processo de pensar e sentir de uma forma completamente mecânica e inconsciente. A meditação, que vem desta observação do movimento do eu, que é autoconhecimento, que é a única forma real de haver meditação, é nisso. É exatamente quando isso acontece. Quando há esta autoobservação do movimento do eu, se revela essa atenção. E nessa atenção há uma mudança. Então há um espaço para o silêncio da própria mente, para a quietude da própria mente, para a revelação desta presença, desta consciência. De outra forma, continuaremos sempre nesse automatismo, nessa identificação, nesse estado sonambúlico, nesse estado de sonho, nesta ego-identidade, vivendo essas experiências de pensamentos, sentimentos, sensações, percepções, sempre dentro desse princípio de ego-identidade presente, sem qualquer ciência da realidade de que só há Deus. É bem assim.
É importante acordar. Ô mestre, ô mestre, acho incrível essa maneira como o mestre traz isso, porque no meu exemplo, e eu vejo que é muito comum isso, é sempre o ego querendo buscar Deus e querendo se espiritualizar. E o mestre traz, né, o viés exatamente ao contrário. Então, em vez de querer olhar Deus, olhe para si mesmo, olhe para a falsidade que tu é, né? Para a falsidade desse eu presente. E olhando para o que é falso, como o mestre traz, né, vendo a falsidade, vendo a atividade desse eu a todo instante, esses pensamentos, e a gente com essa identificação com o pensamento, tomando consciência disso, a realidade que já é presente, como o mestre acabou de falar, vai se revelando. Mas esse foco que o mestre traz de a gente olhar o falso e saber isso é falso, ela faz toda a diferença, porque dentro do buscar Deus, o ego com a sua sapequice, a sua safadeza, ele cria e imagina infinitas coisas. Agora, olhar para dentro, olhar para a inveja, olhar para o medo, olhar para os desejos e ver a falsidade que é isso, é algo incrível, né, mestre? E desafiador também. O ponto, Gilson, é que não podemos trazer a realidade de Deus. Porque quem é que irá trazer a realidade de Deus? É o eu? Não podemos lidar com a realidade de Deus a partir desse eu. Esse eu é uma falácia, é uma confusão, é uma balbúrdia, é um tumulto, é uma desordem. Tudo que nós podemos fazer é nos tornar ciente dessa balbúrdia, dessa confusão e desordem. Quando nos tornamos cientes disso, aprendemos essa arte de aprender, a desaprender isso tudo. Eu tenho chamado assim. Temos que aprender a desaprender esse modelo, esse padrão de condicionamento cultural, social, humano. E isso é possível nessa arte de ser consciência, que é basicamente a meditação. Então, aqui se trata de ver o falso. Basta ver o falso. E nós temos essa energia para isso, se pararmos de desperdiçar nessa condição psicológica de ego-identidade. Nós temos energia para isso. É a energia dessa presença na própria estrutura da máquina. Os sábios chamavam isso de Kundalini, é a energia dessa consciência que já está presente, só que ela está adormecida, porque não estamos dando a ela o espaço devido a ela para que ela aflore, para que ela desperte. E ela desperta quando conseguimos olhar para nós próprios e ver essa ilusão desse falso eu e desse movimento que é o movimento da mente condicionada. A direta observação, o direto olhar já é suficiente. Ver o falso já revela a verdade. Então não se trata de positivamente, Gilson, ir até Deus, porque você não vai até Deus, você vai até uma imaginação. As pessoas estão numa procura, numa busca imaginária de uma ideia que elas fazem do que elas acreditam ser Deus. Deus não pode ser uma ideia e não pode estar dentro de uma imaginação do próprio eu. Ele é naturalmente uma realidade, mas está fora do eu e nós não temos acesso a ele. É ele que se revela quando o eu não está. Então, essa que é a diferença, Gilson. Olhar para aquilo que se passa aqui e agora, se tornar ciente de que não há alguém que é só uma representação de condicionamento psicológico, de mecânica cerebral e de padrão de cultura e todo esse tipo de coisa, tomar ciência disso é suficiente. Agora, requer energia, sim, mas a energia já está presente. Só temos que parar com as diversas formas de fugas. E nós temos diversos expedientes de fugirmos dessa dor, dessa inveja, desse medo, dessa raiva, desse desejo, desse conflito que o desejo causa. Nós precisamos de um trabalho sobre nós mesmos, que é o que nós temos em satsang. Em satsang não há espaço para você fugir, porque você é colocado diante disso a todo instante, momento a momento. Não há como você deixar de ver o que está diante dos seus olhos se isso lhe é mostrado. Isso é satsang. Se deparar com a investigação direta, sem poder escapar de si mesmo. Isso é algo
estupendo, é algo maravilhoso, porque há uma presença extraordinária de amor, de compaixão em satsang que lhe faz ver essa dor e ir além dela, sem fugir, sem escapar. É isso que acontece. Ô mestre, é engraçado como o ego ele romantiza essa busca espiritual, porque, por exemplo, né, nos próprios estudos do Joel Goldsmith e é uma citação bíblica, né, o morrer diariamente. E o ego, na sua safadeza, ele, nossa, coisa linda, tem que morrer mesmo para esse ego em mim, né, quer ver essa ilusão. Agora, em satsang, o mestre bota isso de uma maneira viva. Então, como o mestre acabou de dizer, é um espelho onde a gente, inevitavelmente, estando em satsang, né, permanecendo em satsang, a gente acaba sendo mostrado. O mestre coloca na nossa cara, olha, né, a ilusão que é ser alguém. E é um tremendo desafio para o ego. O ego ele não quer a real morte, ele quer um faz de conta, ele quer evoluir, ele quer ser o bonzinho. Agora morrer mesmo ele não quer. E esse encontro com a verdade, que é esse satsang, os encontros com o mestre, é algo extraordinário, porque os videocasts aqui, o mestre traz um pouco das palavras e tudo, agora no ao vivo, online, e ainda mais intensivo, né, quando é presencial, é algo que é realmente sem palavras, porque é a presença dessa graça, né, pela essa realização que o mestre, né, seu mestre lhe deu, né, mestre, porque não existe mais esse Gualberto, mas é algo que realmente é para queimar, é para esse morrer diariamente para toda essa falsidade que é ser alguém. Então é realmente uma graça. Gilson, outra coisa aí sobre isso é que nós temos muita fantasia sobre essa questão do despertar. A gente acha que é uma coisa realmente do outro mundo. Não é uma coisa do outro mundo, é só uma coisa fora do tempo. É só isso. Não é do outro mundo, é uma coisa fora do mundo. Não tem outro mundo. É um contato com a realidade divina que é você em seu ser, uma vez que você se despiu de toda a ilusão dessa ideia de ser alguém dentro dessa experiência. E essa coisa, Gilson, é um trabalho da própria presença, da própria graça. Mas você precisa se tornar ciente da ilusão sobre você. Até porque, Gilson, você nasceu para realizar isso. Então você tem todo o potencial, você tem toda a presença, toda a graça, toda a energia que se faz necessária para essa realização. É que o ser humano foge. Ele está ocupando seus dias, que não são tantos dias, seus anos, que já não são tantos, em realizações externas. A única coisa que você está aqui para fazer é descobrir que você não está aqui para nada, inclusive para fazer alguma coisa. Você está aqui apenas para constatar a realidade do seu ser e viver essa verdade e ir além desta condição de tempo, ir além dessa condição de separação onde há Deus e você. Então, nós nascemos, Gilson, para realizar Deus, mas o ser humano tem outras coisas na frente. Ele tem uma lista e ele tem que dar um tiquezinho em cada ponto desse da lista. Ele tem muita coisa ainda para fazer antes da única coisa que se faz necessária, que é realizar Deus. Então, ele coloca o reino de Deus como a última coisa. Segundo Cristo, a primeira coisa seria colocar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais se resolverá. Só que o ser humano não está fazendo assim, ele faz diferente. Ele quer casar, ele quer ter filho, ele quer montar empresa, ele quer ter sucesso, ele quer ser famoso, ele quer tudo, menos o que importa, que é ser feliz. Pessoas são naturalmente infelizes. A única felicidade reside em ser aquilo que você é, que está fora do mundo, que está fora do tempo, que está fora do conhecido. Isso é realizar Deus. Isso é real iluminação. Mestre, gratidão, gratidão, já deu nosso tempo aí. Então, gratidão por mais esse encontro. Pessoal, para quem está assistindo aí, deixa um like, faça um comentário. Para quem não está inscrito, se inscreva no canal. E fica o convite aí para quem sente algo além do que está sendo dito,
e tem um desejo que queima no coração por realmente realizar isso, vem para Satsang, se aproxima desse trabalho com o mestre Gualberto, porque de fato Satsang é na prática esse morrer diariamente. Então, mestre, muito obrigado, gratidão por tudo. E se o observador não está, a árvore também não está. Ambos aparecem juntos numa única experiência chamada observação. Então podemos chamar de observação a não dualidade aqui e agora acontecendo.